Aleluia. Opa. Obrigado. Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Privilégio, né? Uma vez mais a gente poder estar aqui, compartilhar do texto sagrado. Agradeço a Deus pela vida do pastor Jarmute. Débora falou que não é pastora, então reverenda Débora. Falou que não é pastora, reverenda já é outra história. Não é? Deus abençoe a sua família, a sua casa, seus filhos, os nossos irmãos aqui da igreja que me receberam de maneira muito gentil, os obreiros, que me deram todo o apoio aqui, logística, mídia. Deus abençoe a todos. Abra sua Bíblia. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso de número 11. Quero compartilhar com você um texto de um encontro de Jesus. Esse texto, na quinta-feira eu falei sobre a cura do leproso e dei uma pincelada no texto. O texto de quinta, eu escrevi um livro sobre aquele texto, faz parte de uma série. Segundo a interpretação judaica, o Messias ele tinha que realizar 3 milagres. Só o Messias podia fazer 3 milagres. Qual o milagre? Curar um cego de nascença, expulsar um demônio mudo e curar um leproso. Só o Messias pode fazer isso. Por isso que quando ele cura o leproso em Mateus 8, ele manda para ir oferecer uma oferta no templo que Moisés determinou. Por isso que quando ele cura o cego de nascença, em João capítulo 9, o cego é interrogado pelos fariseus e por membros do sinédrio, porque é um sinal messiânico. E expulsar um demônio mudo, também só o Messias poderia fazer. Então, esses 3 milagres são milagres da série de milagres messiânicos. A cura dos 10 leprosos é uma resposta de Jesus à estrutura do pensamento religioso do templo. Porque como o primeiro leproso havia ido lá e apresentado uma prova cabal do Messias, por que só o Messias pode curar um leproso judeu? Porque na história da Bíblia Sagrada, o único leproso curado judeu dentro da lei, quando a lei é fechada, é o leproso de Mateus 8. Naamã não vale porque Naamã é sírio. Segundo os judeus, eles tinham o costume de tratar que só um judeu curado de lepra atestaria o Messias na terra. Quando ele cura o leproso, Mateus 8, é fascinante, porque no verso 5 ele diz assim, no verso 4, vai, não conte nada a ninguém, e mostra ao sacerdote, e oferece a lei, a oferta que Moisés determinou na lei. Quando esse leproso chega diante do sacerdote e diz que ele foi curado de lepra, qual é a ideia do sacerdote? Há um Messias entre nós. Então daí abre-se a observação e a investigação, e a partir daquele momento em diante, tudo quanto é lugar que Jesus vai ter fariseu e escriba, para questionar e investigar. Isso é do jogo judaico, se ele ou não é o Messias. Como eles não acreditam que Jesus é o Messias, Jesus agora vai curar 10 leprosos. Eles estão dizendo assim, você não acredita que um foi curado? Então eu vou curar 10, para mostrar que eu sou o Messias. Então a gente vai ler agora esse texto, que é uma resposta de Jesus ao templo. A caminho de Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, 10 leprosos saíram ao seu encontro, os quais ficaram de longe. E lhe gritaram, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, Jesus lhe disse, ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que enquanto eles estavam indo, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em voz alta. E prostrou-se aos pés de Jesus, com o seu rosto no chão, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Acaso não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse, levanta-te e vai, pois a sua fé te salvou. Feche os olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome, te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco através do teu texto sagrado nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Jesus ele está indo para Jerusalém.
esse trecho, ele está indo em direção para alcançar o Vale do Jordão e vai achar uma estrada que vai ligar Jericó a Jerusalém e vai chegar lá. Essa viagem de Jesus começa em Lucas 9:51. Então de Lucas 9:51 até Lucas 19:28, Jesus está em uma viagem. Então nessa viagem ele vai fazendo de tudo, ensinando, curando, libertando, trazendo vida. Essa viagem é uma viagem interessante, porque principalmente o texto de Lucas vai trabalhar uma coisa que a gente vai chamar de teologia do caminho. Só Lucas trabalha essa teologia. Tanto Atos como Lucas trabalha essa moldura. O negócio é muito bonito, porque na perspectiva lucana, Deus e a igreja é uma igreja que se movimenta, é uma igreja que caminha. Por isso que Paulo encontra Jesus a caminho de Damasco, está no caminho. Por isso que os discípulos estão a caminho de Emaús. Por isso que a igreja é chamada a igreja do caminho. Por isso que Jesus está a caminho de Jericó. Por isso que o samaritano encontra o homem caído à beira do caminho. Porque para Lucas a igreja é assim. A igreja não é estática, a igreja é móvel. Mas ela anda, mas ela não deixa ninguém para trás. Porque todo mundo que está caído ela levanta e põe nesse caminho até a eternidade. Essa é a perspectiva de Lucas. Então Lucas trabalha esse caminho de viagem, esse caminho de passagem. E nesse trecho, verso de número 11, Jesus está passando em dois lugares, entre Samaria e Galileia. Ele não está num lugar nem no outro, ele está passando no meio. Tanto em Galileia quanto em Samaria, desculpe a simplicidade, Jesus é famoso, é uma celebridade, é alguém muito conhecido. Galileia, 70% dos seus milagres, Marcos 1:28, e nós lemos aqui de manhã na IBD, a fama de Jesus se espalhou em toda a Galileia. Primeiro milagre, Caná da Galileia, 70% dos milagres de Jesus é na região da Galileia. Jesus nasce em Belém da Judéia, mas ele passa a maior parte da sua vida em Nazaré. Ele é tão famoso na Galileia que nosso amigo Fernandinho, o nosso irmão, gravou um CD, o Galileu. Mas Jesus é de Judá, Jesus é judeu. Mas a maior parte da sua vida ele passa na região da Galileia, ali na região de Nazaré. Então na Galileia Jesus é muito conhecido. O texto também diz que tem Samaria também. Só que Samaria já foi um pouco mais difícil. Lucas 9:52. Jesus vai propor para os judeus uma ida ao lugarejo de Samaria. E os samaritanos não recebem, não querem um papo com o judeu. A gente não quer receber ele, vai embora. Aí no segundo ano do ministério de Jesus, ele vai a Samaria. João 4, é necessário que eu vá a Samaria. Aí você já sabe da história. Encontra a mulher do poço, conversa com ela, revela-lhe o reino, o seu amor, o amor perdoador, e ela fica encantada. Os samaritanos gostam tanto de Jesus que não querem que ele vá embora. Essa que é a grande ideia do texto. Porque Jesus é assim, quem conhece ele de verdade não larga ele. Quem conhece Jesus de verdade não manda ele embora. Quem conhece Jesus abraça ele até o dia do arrebatamento. Os samaritanos conhecem Jesus e ficam encantados com ele e não querem que ele vá embora. E Jesus fica mais alguns dias. Só que no texto, Jesus não está num lugar nem no outro. Aonde Jesus está? Verso 12, ele está numa aldeia. Eu não sei que aldeia é essa. Tentei pesquisar, li alguns livros, cacei e não tem. A gente não sabe dimensionar que aldeia é essa. A única coisa que eu consigo é que tem 10 leprosos. Esses homens estão do lado de fora da cidade. O leproso não pode habitar dentro da cidade. O leproso habita fora. Por isso que em Mateus capítulo 8, que eu falei aqui sobre o leproso, no verso de 1 a 4, ele está do lado de fora de Cafarnaum. Jesus desce o monte Curuat Ratim. Um irmão aqui me perguntou se eu fui a Israel. Não, não fui. É porque você tem que ver eu estudando geografia. Eu ponho o mapa no chão, fico em pé igual um doido. Para poder me localizar. Eu uso um monte de ferramenta, né? Quem não tem dinheiro conta história. Então a gente fica resolvendo o problema lá, né? Você tem que resolver o problema da geografia. Então Jesus ele desce o monte Curuat Ratim e ele encontra o leproso. O leproso está do lado de fora de Cafarnaum. O centurião está do lado de dentro. Dá uma olhada na sua Bíblia aí, ó. Mateus 8:5. Entrando em Cafarnaum, ele encontra o centurião. Então, quem é de lepra, quem tem a hanseníase, ou no hebraico a tsarat de Levítico 13, tem que ficar do lado de fora.
ele não pode ter contato com a cidade. Então esses leprosos, eles não estão nem em Samaria, nem em Galileia. Eles estão em um lugarejo, afastado, banidos do convívio social, harmônico, da ética de uma cidade. Eles não têm envolvimentos com festa, amizade, relacionamento, o templo. Eles são sujos, eles são leprosos. Mas o texto diz, olha na sua Bíblia: ao entrar numa aldeia, a beleza do Evangelho de Jeová, de Jesus Cristo, é essa. Jesus é aquele que entra em lugares que nem eu nem você gostaríamos de entrar, mas Jesus entra. Para o Evangelho não tem barreira, não tem zona sul, não tem zona norte, não tem zona leste, não tem favela, não tem ribeirinho, não tem americano, nem argentino, nem brasileiro. O Evangelho não tem barreira. Aonde o Evangelho entra, transforma, cura, liberta e salva. O Evangelho tem força. Jesus vai a um lugar que eu e você não entraríamos, mas o Evangelho vai. E essa força, esse poder do Evangelho, quando ele entra nessa aldeia, o texto diz: 10 leprosos saem ao seu encontro e ficam de longe. Vamos pensar um pouco, vamos raciocinar um pouco do texto. Jesus entra na aldeia e eles saem ao encontro de Jesus. Isso aqui é fascinante, isso é fantástico. Quantas pessoas entravam nessa aldeia de lepra, de gente suja, doente, com risco de ficarem banidos da sociedade de Israel? Esses homens veem Jesus entrar e a primeira coisa que eles vão fazer é ir ao encontro dele. Meu irmão, quanto tempo de saúde, de vida esses homens teriam? Eu não sei. Eu não posso conjecturar e aplicar em cima da conjectura, que é um erro de homilética, mas eu posso raciocinar, eu posso pensar. Quanto tempo eles teriam de saúde? Qual era o tempo de vida? Qual era o lastro de vida que eles teriam? Eu não sei, mas esses homens não perdem a oportunidade. Eles não deixam para amanhã. Eles veem Jesus entrar na aldeia e vão ao seu encontro. Deixa eu pegar um gancho daquilo que o pastor Jarmuth falou aqui. Meu irmão, o lance com a gente não é amanhã, o lance é hoje. Não é amanhã que Jesus vai entrar na DV Curitiba, Jesus entrou hoje. Então não deixe para amanhã, comece a buscar ele agora, hoje, vai ao seu encontro. Jesus entra na aldeia, os leprosos saem, vão ao seu encontro, no texto, e ficam de longe. Por que ficam de longe? Porque tem lepra. Segundo a lei judaica, Levíticos 13, o leproso tem que se aproximar dizendo: leproso, imundo. Tinham que ficar 100 passos de distância de uma pessoa saudável. Esses homens estão a 100 passos de distância, não podem chegar perto do mestre, porque a lepra o inibe de chegar perto de Jesus Cristo. Pela lei judaica, eles não podem chegar perto. Mas olha a Bíblia, eles no instante, eles se viram, pastor Jarmuth, e lhe gritaram: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. Eles lhe gritam, não chegam perto, mas gritam. Isso é fascinante. A pandemia, infelizmente, impediu de muita gente vir para a casa do Pai. A pandemia, infelizmente, distanciou muita gente do convívio comunitário do corpo. Mas o fascinante do corpo de Cristo é esse: ainda que a gente venha ter passamos aí por momentos de distanciamento muito pesados do ponto de vista do ano passado, mesmo a gente distante, não impediu da gente gritar o nome de Jesus em casa. Não deixe que a situação cale a sua voz, mas enquanto mais a coisa apertar, mais você vai gritar o nome de Jesus. Os leprosos não chegam perto porque tem doença, tem lepra, não encostam em Cristo, mas gritam. Em outras palavras, eu não posso chegar perto dele, mas a minha voz pode chegar lá. Eu e você não podemos chegar no céu ainda, mas a nossa voz pode chegar lá no trono. Então eu te convido a você, sabe fazer o quê? A você gritar o nome de Jesus e clamar a Ele. Porque já que você não pode ir, mas a sua voz pode chegar na eternidade. E eles gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Eu acho interessante esse texto. Como é que eles sabem que é Jesus? Como é que eles sabem? Eles são leprosos, nunca tiveram contato com o mestre, nunca sentaram perto dele. Como é que a 100 passos de distância, eles olhando e conseguem reconhecer Jesus no meio de 12 homens?
Jesus, quando foi preso no Getsemane, Judas teve que dar um beijo para diferenciar. Como é que esses leprosos, olhando aquele grupo de pessoas, falam assim: Jesus está lá no meio, a minha alma foi assaltada pelo Espírito Santo aqui. Alguns personagens da Bíblia tiveram o privilégio de terem os olhos saudáveis. É o olho saudável, tocado por Deus. Por exemplo, só para diferenciar os dois, Gestas e Dimas na cruz do Calvário, não é o nome dele na teologia, mas isso é tradição católica, só para fazer uma diferenciação. O Dimas foi aquele que percebe quem é Cristo. Jesus, quando começa a apanhar, ele começa a apanhar no Getsemane. Quem conhece um pouco aqui de anatomia sabe que qualquer bufetada na cara, dependendo da força, vai inchar o rosto. Jesus apanha a madrugada toda, de manhã ainda leva uma surra de todo o destacamento romano, segundo Marcos, de Pilatos. O rosto de Jesus está desfigurado, supercílio cortado, inchado, nada do seu osso foi quebrado, segundo o texto sagrado. Então não foi, mas cortado foi, sangrou, língua sangrando. Imagina a massa, o rosto, apanhando desde a madrugada até o dia. Uma mistura de sangue, supercílio aberto, todo misturado, que olhávamos nós para ele e não víamos formosura alguma. Jesus passa pela via dolorosa, cuspe e bofetada, sangue, saliva no rosto. Jesus sobe numa cruz do Calvário e todo mundo dizendo: é mentiroso, é herege, é não sei o que. E o ladrão do lado olha, ele não é nada disso, ele é Rei dos Reis. Como é que ele olha Jesus deformado e diz assim: ele é Rei dos Reis? Porque os seus olhos, aleluia, eram abençoados por Deus. Ele não olhou Jesus a sua aparência, mas ele olhou além. Deixa eu ser profeta e dizer para você que os seus olhos sejam abertos e que você venha ver Jesus na maior deformidade que você esteja passando, mas você vai enxergar Jesus no meio da sua vida. Aleluia, aleluia. Compadece-te de nós, tenha misericórdia. Palavra misericórdia, eu vou falar, o pastor Jarmude vai dar um arrepio. A palavra misericórdia aqui é splarnigzomai. Língua estranha. É uma palavra difícil de falar, que ela mexe muito com o interior. A tradução nossa em português não conseguiu ainda expressar o que o texto diz de uma forma assim mais profunda. Em miúdos, é um movimento de todos os órgãos, de uma força que empurra para fora. Misericórdia é isso. O termo misericórdia é um termo de Lucas. E misericórdia é algo que há de mais fascinante no texto sagrado. Os judeus, quando vão escrever misericórdia, eles utilizam a palavra útero para escrever misericórdia. Útero feminino é rechem, misericórdia é lechem. Eles pegam um prefixo da palavra útero para escrever misericórdia. Por que judeu compara útero com misericórdia? Isso que é fantástico. Um bebê, quando está envolto do saco gestacional, imerso no líquido amniótico, durante 9 meses sendo gerado pela mãe, ele ali dentro, recebendo vida e se alimentando, ele não tem noção do que a mãe está passando aqui fora, para ele ser gerado em vida ali dentro. Ele está comendo, ele está bebendo, ele está descansando, ele dorme, ele cresce, aleluia, ele se desenvolve em vida, e a mãe aqui fora, nas correrias, arrumando o quarto, talvez até trabalhando, com uma série de dificuldades, posições para dormir, e uma série de dores, problemas no corpo, e uma série de coisas que mexem muito com a mulher, e o bebê lá dentro, o bebê não quer saber de nada, ele só quer comer e crescer. Então o útero protege o bebê e cresce. Os judeus, quando escrevem misericórdia, olham para o útero, eles fazem exatamente isso. Em outras palavras, você e eu não temos noção do que passamos de janeiro até hoje para a gente chegar aqui. Porque enquanto nós crescíamos em vida, a misericórdia de Deus nos envolvia, aleluia. Ela nos sustentava, ela nos dava força. Remandará chorai, calamandará chúria. Por isso que o que Deus tem por nós não é pena, é misericórdia. Pena eu olho alguém e deixo para lá, misericórdia eu pego ele e levo para casa. Jesus passou na rua, não teve pena de você, ele teve misericórdia. Ele te arrancou da lama e te trouxe para cá, hein, meu irmão. Ele te envolveu com a misericórdia dele. A misericórdia é algo maravilhoso. Por isso que os leprosos gritam e falam: Senhor, tem misericórdia de nós. Porque Roma não tem misericórdia,
Judeu não tem misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Só Deus nos sustenta com misericórdia. Por isso que o salmista, no 23, verso 6, ele vai colocar misericórdia atrás da bondade. Porque eu e você não estamos de pé porque somos bons, nós estamos de pé porque a misericórdia nos sustenta. A misericórdia é o que nos mantém de pé. A misericórdia é o que segura na nossa mão. Por isso que eu e você clamamos a um Deus da misericórdia. No contexto judaico, deixa eu fazer uma aplicação um pouco maior. Zacarias vai ter uma visão de duas oliveiras. Ele vai ver dois Messias, o Messias da justiça e o Messias do sangue. Na concepção judaica havia um Messias revolucionário, um Messias que tiraria Roma do poder através da guerra, através do sangue, e colocaria os judeus de novo no trono. E havia o Messias da misericórdia. Isso que é fantástico. O Messias da misericórdia só tem que ser manifesto depois do Messias da guerra, na concepção judaica. Por isso que você não vê rico clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vê pobre, viúva, gente no meio do caminho, cego. Porque rico não quer misericórdia no reino no primeiro século. Rico quer sangue. Por isso que os judeus soltam Barrabás, porque querem revolução. Mas prendemos o Messias da misericórdia. Porque esse Messias da misericórdia é fantástico. Porque todo mundo que clama misericórdia a ele não consegue ficar com a sua mão encolhida. Porque qualquer um que clamar o seu nome, ele estende a sua mão e o levanta. Aleluia! Os leprosos clamam por misericórdia, porque querem que Jesus estenda a sua mão para ele. Porque afinal de contas eles estão fora da cidade, eles são banidos. Ninguém quer chegar perto deles. Ninguém quer ter aliança com esses homens. Então eles estão pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Na sua Bíblia, verso 14. Ao vê-los. Ao vê-los. Vamos me deter um cadinho aqui. Ao vê-los. Isso aqui é uma pegadinha de Lucas. Ao vê-los. O que Lucas está querendo dizer para mim e para você? Jesus é aquele que enxerga pessoas invisíveis. Porque na nossa sociedade tem gente invisível, mas Jesus enxerga eles. Talvez você entrou aqui e ninguém falou com você, mas Jesus está vendo você desde a hora que você saiu da sua casa. Jesus te enxerga. E essa coisa maravilhosa do Jesus te enxerga, Lucas está batendo pesado num pensamento estoico. Você tem que lembrar que Lucas escreve para grego. E grego, a concepção de mundo para grego é diferente do judeu. Para o grego, os deuses constroem o mundo e se mandam, e não estão nem aí para a sua criação. Isso é um pensamento estoicista. É um Deus inerente. É um Deus que não se envolve. Por isso que o Jesus de Lucas é o Jesus que toca. Porque como Lucas é médico, então é Jesus que tem toque. Quando Lucas diz, escrevendo para os gregos, que esse Deus entrando numa aldeia, alguém grita, ele faz assim, ó. É um Deus que ouve clamor de pobre. É alguém que ouve um clamor que ninguém escuta. É aquele Jesus que passa e você grita e a multidão não te ouve, mas Jesus para no meio do caminho e olha para trás para te ouvir. Oh Jesus! Esse olhar de amor, esse olhar empático, esse olhar belo, esse olhar do Deus que nós servimos. Por estoicismo, os deuses constroem o mundo e se mandam. E não adianta a criação gritar e berrar, que eles estão inerentes a ela. Lucas está dizendo, não, o meu Deus é diferente. Ele se fez carne, habitou entre nós e vimos nós a glória do unigênito do Pai. É um Deus que se mostra para nós. Por isso que a oração é eficaz. Porque quando você dobra o joelho aqui na terra e você ora a Jesus Cristo para que o Pai lhe atenda, você diz a Jesus, em nome de Jesus, a oração ao Pai. Porque exatamente Jesus sabe o que é passar aqui. É sentir dor, é ser traído, é ser enganado. Uma série de momentos, uma série de dificuldades. Mas Ele é o mediador perfeito, porque Ele já esteve aqui, Ele sabe o que nós passamos. Em outras palavras, Ele é o Deus que te enxerga, é o meu Deus que me enxerga, é o Deus que me observa. Ele te olha, Ele sabe qual é a sua realidade. O olhar aqui, aleluia, ao vê-los, significa um olhar de percepção. Jesus percebeu, Jesus sabe quem eles são. Jesus os conhece. Ano passado eu assisti uma live, baita cantor, eu acho que é um dos maiores do país. Não vou falar o nome dele, ele é muito conhecido. Um dos grandes nomes, inclusive no envolvimento secular, muito respeitado. E ele teve um problema nas pregas vocais e perdeu potência.
Eu assisti uma live dele com um produtor, o pastor Jarmuth, de São Paulo. Eu e minha esposa assistimos. E ele falando que chegou e falou com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, eu quero que você me perdoe, porque eu, como perdi potência da voz, eu não posso mais cantar perfeito. O Espírito Santo falou com ele na hora: quando você cantou perfeito? Ele começou a chorar na live. Aí ele falou assim, o meu engano é achar que o meu talento, que aquilo que eu dava era muito interessante, mas eu percebi que o olhar de Jesus era muito mais intenso do que eu imaginava. Por isso que em João o Pai não procura adoração, ele procura adoradores. Porque a adoração de verdade ele só acha na boca da criança que tiraste o perfeito louvor. Mas então por que ele recebe o nosso louvor? É por causa da misericórdia. Se não fosse a misericórdia ele não recebia nada. Não recebia a nossa adoração em nada. Esse olhar misericordioso, esse olhar penetrante, é o olhar de Jesus aqui. Ele vê além. É um olhar mais profundo, é um olhar da alma. Ele vai muito além, e o texto diz na sua Bíblia: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Olha aí a lei judaica. Aconteceu que enquanto eles estavam indo, foram purificados. Repara no texto aí, tem umas pegadinhas boas aí, ó. Lucas é terrível, ele não entrega o ouro fácil. Jesus não fala assim para eles: estão curados, estão limpos, vocês estão bem. Jesus só dá uma ordem: vai e mostra ao sacerdote. Enquanto eles estavam indo, foram purificados. Não espere a coisa acontecer, ande e você vai ver acontecer. Às vezes a gente espera um sinal. Tem gente que sente muito Gideão. Eu quero neve, aqui é neve, né? Lá no Rio é chuva. Eu quero neve no carro, eu quero neve no chão, eu quero neve dentro do novelo de lã. Eu quero neve dentro do carro. Tem gente que sente Gideão. E Jesus está dizendo: eu não vou te dar sinal, eu já te dei a palavra, vai! Não, mas tem que acontecer algo. Não vai acontecer. Quando você andar é que a coisa vai acontecer. Remandará chorar. Remando pialassúria. Quando você dirigir e começar a caminhar que a coisa acontece. É no percurso da vida que a coisa começa a se desenvolver. Aleluia. Jesus dá uma ordem para eles. E quando eles se viram e começam a ir para os sacerdotes, a coisa começa a desatar. Eu acho isso aqui fantástico. É um Deus de movimento. É um Deus que dá uma palavra e diz assim: é fé, filho, é pegar e ir. Fé não é aquela coisa que você apalpa. Fé é aquela coisa que você não apalpa, mas você crê que está ali. Fé é correr risco, meu irmão. Se você não quer correr risco, filho, então nem vem para o âmbito da fé. Fé não tem nada a ver com cartesianismo. Tem gente que é muito cartesiano. Eu sou um. Faz o cálculo do quadrado da hipotenusa. Eleva na quinta potência e faz as... Não, isso vai dar certo. Eu contei para o pastor Jarmuth uma experiência que eu tive. Eu tenho um carro e Deus me abençoou com um carro, usou uma pessoa. Deus usou uma pessoa para mim, com 4 meses de antecedência, e me deu a data que alguém me daria o carro. Ele deu o ano, o modelo, a cor e quantas portas teria o carro. Aí ele falou assim para mim: você crê nessa palavra? Eu creio. Ele: então anota a data porque vai cumprir. Aí minha esposa olhou para o lado, eu sou muito cartesiano, eu falei: não, eu não vou anotar. E o que aconteceu? Batata. Porque quando Deus fala, acontece, não tem inferno que impeça. Só que às vezes a gente quer que a coisa aconteça diferente. Olha o texto. Não houve nada. O céu não ficou negro. Não teve relâmpago, não teve trovão. A terra não tremeu. Jesus só deu uma ordem: vai e mostra ao sacerdote. Eles não sentiram nada. Jesus só deu uma palavra. Tem gente que está esperando sentir alguma coisa. Meu irmão, você não vai sentir. A palavra de vitória já foi liberada para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí ele é curado. Eles são transformados. Eu fico imaginando, reverenda Débora, eles voltando para casa. E a coisa sendo transformada, né? A hanseníase, a tsarate, a lepra, indo embora. Eles sentindo uma corrente de saúde, de força, como diz William Hendricks, e sentindo uma transformação no seu corpo. E eles voltam para casa. Aqui, filho, aqui a coisa muda toda. Verso 15. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glórias a Deus em voz alta.
Isso aqui é fantástico. Esse homem aqui é o que mais me chama a atenção no texto, esse 10º. Esse homem tem uma lógica. Esse homem tem um entendimento. Esse homem tem uma revelação. Uma iluminação do Espírito. Ele fez um cálculo rápido de vida. Ele tem 9 amigos, pastor Jarmuth. Vivendo anos naquela angústia. Eu estou falando anos. Algum tempo, deixa eu falar tempo que é melhor. Algum tempo na angústia da lepra. Jesus passa a dar uma palavra. Eles estão a 100 passos de distância. Jesus fala assim, ó, vai lá e mostra ao sacerdote. Quando eles saem, eles são curados. Esse 10º, ele volta. Qual é a lógica dele? A lógica é a seguinte, peraí. Jesus, sem pôr a mão em mim, ele só deu uma palavra a 100 passos de distância, Janaína, a 100 passos. E ele me curou? E se eu chegar mais perto? E se eu chegar mais perto dele? E se eu vindo só domingo, eu já estou contando vitória? E se eu me dedicar mais, para onde que eu vou chegar? Se só em molhar o artelho a coisa já acontece, se eu mergulhar mais na água do Espírito, o que acontece? Oh, aleluia! Esse homem tem uma ousadia. Ele volta para Cristo, por quê? A lógica dele é a seguinte: os 9 olham para o futuro e veem um futuro sem lepra. O 10º olha para o futuro, mas não vê um futuro sem Jesus. Os 9 buscavam a mão. Quem busca a mão não vê a face. Agora quem busca a face sempre vai encontrar a mão. O 10º ele quer algo mais. Então ele vai ao encontro de Jesus na sua Bíblia, gritando, voltou dando glórias a Deus em voz alta. Mas por que ele dá glória a Deus em voz alta? E Lucas destaca isso no texto. É só você ver o verso 13. Porque eles pedem para pedir. Seja tão intenso para agradecer quanto você é intenso para pedir. Se você gritou para pedir, grite para agradecer. Se fez 7 dias de campanha, 7 quinta-feiras da vitória para pedir, faça 7 quintas-feiras para agradecer. Porque aquele que agradece sempre recebe. Quem agradece mais sempre tem mais a receber. Seja intenso. Aleluia. Aleluia. Ele volta, ele tem um encontro. E o que acontece no texto? Verso 16, já caminhando aqui para o final. E prostrou-se aos pés de Jesus, com o seu rosto no chão, agradecendo-lhe. Este era o samaritano. Por que ele se prostra a Jesus? Por que ele encontra Jesus e pula no pé do mestre? Porque é assim. Essa é a diferença da vida. Aqui que você consegue separar soberbo de arrogante, soberbo de humildade, arrogante e soberbo de um lado, humilde e simples do outro. Aqui é o segredo da vida. Enquanto mais perto de Jesus, mais rosto na terra, simples e humilde. Enquanto mais distante da graça, mais arrogante e soberbo. Porque tem gente que está tão nas trevas que ele olha para o espelho e ele gosta da imagem que vê. Mas quem está perto da graça percebe que ele não é nada, que a graça que é tudo. Então ele põe a cara no chão. Essa é a lógica da vida. Por que ele agradece? Este era samaritano. Porque ele sabe que o que ele recebeu, ele não teve nada. Quem deu foi para Jesus. Jesus deu tudo a ele. Ele quer algo na vida, ele quer começar a vida de novo. Ele agradece, Senhor, eu estou aqui e eu tive encontro com o Senhor. Eu quero que o Senhor me transforme. Eu quero que o Senhor me dê algo a mais. Eu acho interessante nesse texto, porque ele quer, o pastor Jarmuth, começar a vida do zero. Ele quer uma estrutura de vida. Por isso que Jesus é carpinteiro e não marceneiro. Marcenaria tem a ver com estética, com beleza externa. Carpintaria tem a ver com base. Jesus não veio para te dar estética e beleza. Jesus veio para te dar base, para você não afundar e não cair nas tempestades da vida. Por isso que o demônio, quando acha a casa, é vazia e adornada, não é a casa feita com estrutura. Por isso que na pandemia, quando soprou, todo mundo que queria estética e like foi embora. Mas quem tem base está aqui até hoje para cantar o hino da vitória, porque soprou o vento e a coisa não mudou. Esse homem quer começar a vida de novo, mas ele quer que Jesus seja a sua base. Então ele agradece. Ele diz, Senhor, eu estou aqui, começa a minha vida. Verso 17. Então Jesus vai fazer 3 perguntas. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9?
Acaso não houve quem voltasse para dar glórias a Deus a não ser este estrangeiro? Vamos pensar mais um pouquinho. A segunda pergunta que Jesus fala: onde estão os 9? Onde é uma pergunta da filosofia, uma pergunta técnica. De onde eu vim? Para onde eu vou? Isso é filosofia. A segunda pergunta da filosofia é: quem sou eu? Onde e quem? Interessante que onde e quem são as duas perguntas que Deus faz em Gênesis. Adão, onde estás? Gênesis 3:9. Gênesis 3:11. Quem te mostrou que estavas nu? Então, onde e quem são correlacionais, são juntas, uma responde à outra. Por que Jesus pergunta onde estão os 9? Vou pegar o gancho de Gênesis, porque quem está longe do onde de Deus não sabe nem quem é, está perdido, a sua identidade está perdida. Por isso que a gente está no mundo de pessoas em busca de uma identidade, porque estão longe do onde de Deus, estão longe do lugar aonde Deus quer que elas estejam. Mas eu e você somos diferentes, porque nós estamos aonde Deus quer que a gente esteja. E quem está onde Deus quer, a gente sabe quem nós somos. Quem nós somos? Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Filhos da promessa. Somos aqueles que fomos resgatados pela graça. Nós sabemos quem nós somos. Por isso que o nosso modo de vida, a nossa cosmovisão, a nossa maneira de encarar o mundo é diferente. Eu tive uma experiência, pastor Jarmuth, assim, muito bacana a respeito disso, dessa questão do encontro, da identidade, do quem, de você, quando percebe o seu lugar no propósito divino, e essa identidade se revela sobre você, e você descobre que você é filho. Irmãos, é uma sensação maravilhosa, é uma cura interior, é uma sensação de completude, é algo que me completa, que te completa, que nos completa. Por isso que tem muita gente vazia, porque ele está perdido, ele está fora do onde de Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa: se talvez você entrou aqui e não sabia onde você estava, fica tranquilo que eu vou te dizer onde você está. Você está na casa do Pai. Aqui é o lugar onde Ele opera, aleluia. Aqui é um lugar onde Ele cura, Ele transforma. E esse homem, quando é encontrado por Cristo, quando ele encontra com Cristo, Jesus vai dar uma palavra, verso 19. Ele disse: levanta-te e vai, e a sua fé te salvou. Olha que coisa interessante, ó. 9 curados, 1 salvo. Esse aqui tem alguns problemas para a gente resolver, antes de eu passar o microfone para o pastor Jarmuth. Isso me dá medo, me dá pavor. Isso aqui me dá respeito à eternidade. Ou seja, tem muita gente que vai experimentar milagre, mas não vai experimentar salvação. Porque se são 10, 90%. Então tem gente experimentando milagre, mas nunca vai experimentar Jesus. Porque mesmo recebendo milagre, estão a 100 passos de distância de Cristo. Ou seja, Deus é um Deus tão fantástico, é um Deus tão amoroso, que mesmo você distante, você ainda consegue experimentar o milagre dele. Mas quem fica perto dele consegue experimentar algo maior. E ele é transformado. E Jesus fala para ele, ó, levanta-te e vai, e a sua fé te salvou. Em outras palavras, o que você veio buscar aqui, o que eu estou te dando, é algo que os seus amigos não têm. O que eu vou te dar é algo muito além do que você pede. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Alá, chorá, revácia. Eu fico imaginando o 10º. Deixa eu usar um nome de um personagem da literatura brasileira. O 10º eu gosto de chamar ele de Macunaíma. Ele é um anti-herói, ele é um samaritano. Ele é um camarada que ninguém esperava nada, né? E ele vai embora curado e vai embora salvo. Vou falar aqui do ponto de vista profético, sem medo de errar. Tem gente que entrou aqui e vai sair curado hoje. Porque o ambiente de milagre gera milagre. O ambiente de presença gera presença. Mas aí está a coisa. Você pode sair só curado, ou você também pode sair curado e salvo. O 10º, Jesus entra na aldeia, cura os 10 e continua o seu caminho. Quem volta atrás de Jesus é o 10º. Jesus não foi atrás dele gritando, ele que volta gritando. Foi uma decisão dele.
particular, partiu dele, da sua alma, um desejo ardente de estar próximo a Jesus Cristo e de ter um encontro real. Os 9 vão embora curados de lepra, mas o 10º vai embora salvo a sua vida, transformada, tendo acesso ao reino celestial. Eu queria te convidar, você que está aqui nessa noite. Talvez você entrou hoje aqui afastado dos caminhos do Senhor. Você entrou aqui hoje, talvez em algum momento da sua vida o seu caminho se perdeu. Você experimentou milagre, mas por algum momento, por alguma coisa, você se afastou. Esse homem aqui, esse homem tem uma coragem, pastor Jarmuth. Esse homem é corajoso. Por quê? Por que esse homem é corajoso? Porque os 10 ali são uma unidade em nome de um sofrimento em comum. Eu não sei quantos anos eles têm de amigos, eu não sei. Mas chegou um momento ali que a amizade acabou, meu irmão Clóvis, acabou. Mas por que acabou a amizade? Porque os 9 não queriam Cristo, os 9 só queriam o que Cristo podia dar. Então o 10º rompeu uma aliança para chegar perto de Cristo. Deixa eu falar algo aqui que o Espírito me impulsiona. Rompa a aliança com qualquer um que quer te afastar para longe da graça. Qualquer um que quer te arrastar para longe da cruz, corre dele. Mas se eles querem chegar perto da graça, cola na mão deles e traz eles para a graça. Aleluia. Que você seja o reboque dos seus amigos. Levanta as suas mãos. Que você seja o reboque da sua família. Que você seja o reboque dos seus colegas. Que você seja o reboque dos seus vizinhos, para trazer eles para perto da cruz de Cristo. Então quero convidar você que está aqui nessa noite, afastado dos caminhos do Senhor, ou você que entrou aqui sem Jesus, a convite de alguém, viu uma postagem, viu um vídeo, alguém te fez um convite num grupo, no trabalho, seu amigo, seu parente, te falo assim, tranquilo, o milagre de Deus já chegou sobre a sua vida, mas a salvação você tem que sair daí, levantar sua mão e vir em teu encontro com Cristo. Relamandará Súria. Alguém entre nós que deseja entregar sua vida a Jesus, ou deseja retornar aos caminhos do Senhor, faça como esse 10º, faça como o samaritano, ouse chegar perto da graça, tenha ousadia, faça essa lógica. Peraí, eu sem estar com ele, a minha vida já é um monte, eu já sou tremendamente abençoado, e se eu chegar mais perto, como é que faz? É só vir. É só vir. E a igreja em oração. Onde está você que deseja entregar a sua vida a Jesus Cristo? Aqui um senhor aqui. Aleluia. Aleluia. Adore ao Senhor, igreja, mais forte. Aleluia. Aleluia. Já teve aqui o primeiro, ó. Ousadia. Segundo aqui. Aleluia. Não é não? Então vem ficar com ele. Vem ficar com ele então. Onde está a segunda vida para Jesus? Você que está afastado, você que não tem Jesus, tem ousadia. Faça como o samaritano. Espera aí, se ele de longe transforma, se eu chegar mais perto. Quer ver um exemplo como você já é abençoado? Você está vivo, você trabalha, você tem a sua família, você comeu hoje, você tem a sua casa. Isso é um milagre de Deus sobre você. Isso é a bênção de Deus sobre você. Mesmo você a 100 passos de distância, o Deus dos céus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele tem sustentado você em vida, em graça. Mas se você chegar mais perto, aí filho, é ousadia. Onde está você que deseja retornar aos caminhos do Senhor, ou deseja ter um encontro com Cristo? Você que não tem Jesus, peça licença onde você está. Fala: licença, eu preciso lá ter um encontro com Cristo, eu preciso lá me encontrar com Ele. Se você não consegue vir sozinho, peça alguém aí para te ajudar. Fala: não, me leva lá, me acompanha, eu quero conhecer esse Jesus de mais perto. Onde está a segunda vida para Jesus? Quando Jesus estendeu